Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, iniciando os nossos estudos sobre o humanismo. Vocês repararam que eu falei dessa vez uma aula de X, né? É claro que na hora de nomear a aula eu coloquei aí literatura, afinal de contas, a nossa intenção o nosso objetivo, na verdade, é falarmos sobre o humanismo em Portugal. Acontece que, para que nós façamos isso, eu vejo de suma importância que nós possamos discutir, antes de chegarmos ao humanismo em Portugal, que nós possamos discutir um pouco sobre este período e um pouco sobre os artistas literários que fizeram com que o humanismo fosse cunhado enquanto tal. Em outras palavras, para que a gente consiga chegar ao humanismo em Portugal, é necessário que estudemos, ou que pelo menos você tenha uma visão, ainda que superficial, ainda que rasa, dos autores, dos artistas que fizeram uma mudança, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista do conteúdo, das temáticas, é, anteriores anteriores ao humanismo em Portugal e que por tais mudanças foram chamados de os representantes do humanismo dentro da literatura, certo? Bom, é, também é a minha intenção, aliás, também não. Nesta primeira aula, a minha intenção é que nós possamos discutir um pouco do seu contexto histórico, né? Como vocês já estão acostumados na aula de arte, filosofia, sociologia, a gente sempre faz isso, né? A ideia é que nós possamos adentrar esse período, quer dizer, que a gente consiga se imaginar neste período, teletransportando a esse período, para que fique muito mais fácil a nossa compreensão. Só que, especificamente no caso do humanismo, nós, o humanismo ele não é considerado um período histórico, ou seja, ele não é considerado uma realidade histórica, tal como Marx cunhou o termo, né? Ou seja, uma forma de organização social, política, etc. O humanismo ele é um movimento essencialmente literário e que tem como intenção chamar a atenção para os aspectos essencialmente humanos do homem. Então, se ficou claro o que eu disse, né, nessa minha definição, o humanismo ele é um movimento artístico, literário, filosófico que tem como intenção olhar para o ser humano para os seus aspectos que o distinguem de todos os outros seres, né? Então, e isso que eu acabei de dizer, ele fica muito evidente à medida em que você olha o primeiro tópico aí. Quer dizer, o humanismo ele aconteceu em uma realidade histórica chamada Idade Média, certo? Esse período, ou melhor, este contexto histórico e social, ele é exatamente o mesmo que do qual nós falamos lá do trovadorismo. O trovadorismo, você se lembra, ele se inicia no século XII e vai até o século XIV.
O humanismo ele vai do século XIV e chega até o século XV. De novo, ele é um movimento, ele é uma visão de mundo que não possui uma realidade histórica correspondente. Ou seja, ele é uma abordagem diferente para com o ser humano, é um olhar diferente para com o ser humano, porém que está circunscrito dentro de uma realidade histórica que não permite e que não tem como fundamento esse olhar, né? Um olhar, portanto, onde eu quero chegar é que o olhar do homem, né? O olhar para com o homem dentro da Idade Média é um olhar diferente daquele olhar que os humanistas começarão a desenvolver, que desembocará depois no Renascimento e que depois teremos frutos aí com a Revolução Francesa. Certo? Bom, e qual o contexto é esse? Então, primeiro, né, esse fim da Idade Média, isso significa já que as relações tradicionais presentes nessa realidade histórica, elas já estão se desfazendo, elas já estão se corrompendo, elas já estão deixando de funcionar, para usar uma expressão aí do Durkheim, elas estão deixando de fazer parte da consciência coletiva, né? Então, quer dizer, a moral em que a Idade Média se baseava, ela aos poucos começa a deixar de funcionar. Associada associada a esse fim da Idade Média, ou melhor, o fim da Idade Média, dirão os historiadores, tem como motivos, né? Tem como motivo ou motivos o êxodo rural. Por que o êxodo rural? Porque nós estamos vivendo em um período da peste negra, né? Nós estamos vivendo um período da peste, de guerras internas entre os feudos, de miséria, enfim, etc, 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 das cruzadas, e as pessoas, ou melhor, os servos, por excelência, eles estão deixando os seus senhores na mão, eles estão deixando os campos para que possam sobreviver. E a ideia é que, ao sair do campo, dentro da cidade, cidades que na verdade são burgos, né? Na cidade haveria uma possibilidade maior de sobrevivência, haja vista que dentro do campo isso está se tornando cada vez mais complicado. Junto, então, deste êxodo, ou melhor, com este êxodo rural, com essa migração maciça, né, massiva de servos para as cidades, para os burgos, nós temos um crescimento absolutamente caótico das cidades, uma uma proliferação de doenças, né, principalmente relacionadas à falta de higiene, né, às faltas de condições básicas de saúde. Nós temos, por outro lado, uma burguesia que já vinha muito lentamente se construindo a partir do século XII, XIII, né? Uma parte de comerciantes, especialmente lá na Itália, mas que vai ter, né, braços em todas as grandes cidades europeias. Nós temos muito lentamente a formação de uma classe chamada burguesa, ou seja, uma classe que vive na cidade e que vive das coisas da cidade. Eu
tomei o cuidado de colocar ali uma formação proto-burguesa. Por quê? Porque não só a formação de uma burguesia, porque burguesia é um termo hoje entendido como uma classe de pessoas que possui os meios de produção e que se vale da mão de obra de assalariados para que esses modos de produção possam ser levados a cabo. Ou seja, em outras palavras, o empresário, o burguês, né, entendemos hoje a burguesia como um empresário que paga um salário a um operário para que o operário possa operar as suas do burguês máquinas, certo? No caso específico aqui, gente, olha só, século 14 e 15, aqui o burguês é o cidadão, o, cita, o citadino, né? O cara da cidade, o cara do burgo, não, não essencialmente alguém que detém os meios de produção e etc, etc. Então, o burguês, ele é o comerciante, ele é o cara que faz as trocas comerciais, ele será aí, né, começaremos com os grandes banqueiros, então pessoas que estão dentro do ambiente da cidade, estão preocupadas com o ganho de dinheiro, certo? Um acúmulo de dinheiro. Lembrando que muito mais do que falar em um certo capitalismo, toma muito cuidado, né, em falar em um certo capitalismo, que esse capitalismo, ele aqui, aliás, que o capitalismo aqui ainda não está sequer imaginado. Sequer imaginado. O que nós temos? Nós temos um mercantilismo, né? Você estudou lá nas aulas de história, quando se falou sobre as grandes navegações, que a, a, a forma econômica por excelência era o mercantilismo, né? O acúmulo de metais preciosos, a procura por materiais preciosos, trocas comerciais, navegações, certo? Bom, outro ponto importante, então, já que nós falamos que o humanismo ele é um movimento literário, um movimento artístico, esse movimento artístico ele tem a ver com uma valorização das humanae literae, né? Ou então das letras humanas. O que são as letras humanas? É um conjunto de disciplinas, lá, retórica, filosofia, história, gramática e poesia. É um conjunto de disciplinas que tem como objetivo esse olhar para com o homem, esse novo olhar para com o homem. Veja onde nós estamos chegando. Eu dei a definição inicial lá de humanismo, eu disse que é um movimento que tem uma visão diferente para com o homem, e essa visão diferente para com o homem só é possível a partir do estudo da retórica, filosofia, história, gramática. É lógico, né? É evidente, não seria com a química, não seria com a física, não seria com a geografia física, seriam, lógico, com essas disciplinas. Agora, importante, essa valorização das letras humanas, aonde ela está se apresentando? Ela não está difusa, ela não está espalhada em todos os estratos sociais. Ela está dentro da academia, ela está dentro da universidade. Lembrando que as universidades elas estão ou já construídas ou é o período em que começam a pipocar as universidades, né? As universidades começam a ser criadas e inclusive com uma incidência muito grande.
Então, né, a título de curiosidade, o ensino universitário ele veio muito, ele é muito anterior ao ensino médio, ao ensino básico, a qualquer coisa desse tipo. Essa valorização, ela vai, claro, fazer, né, produzir esse olhar diferente para com o homem. Mas o que significa exatamente esse olhar diferente para com o homem? Significa olhar o homem enquanto, vou usar essa expressão ainda com certas reservas, enquanto um ser que age historicamente. Vamos pensar um pouquinho nessa colocação. O homem, dentro do humanismo, é um sujeito que constrói o seu mundo. A filosofia, a história, a gramática, a poesia, a retórica, elas nos ajudam a compreender o homem na sua integralidade. Então, isso significa que, dentre as características ou os elementos que o compõem nessa integralidade, está a ideia, ainda que meio obnubilada, ainda que meio. É, é, não estou achando a palavra, gente. Ainda que meio tosca, né? Meio ofuscada, ainda que meio é, é, esfumaçada, de um sujeito que constrói o seu próprio mundo. E isso, moçada, é de uma atualidade sem tamanho. Dizer que o homem faz a sua história, dizer que o homem é um agente histórico, quem disse isso pela primeira vez em todas as linhas, com todas as palavras e letras, foi o Marx no século XIX. Ainda que nós tenhamos o Maquiavel no século XV, no final do século XV, ainda que ele tenha sido considerado um cientista, o fundador da ciência política, ainda que ele tenha separado a ética da política, ainda que ele tenha dado todas aquelas características que nós podemos ler lá no Príncipe, ainda que ele tenha feito tudo isso, ele será um dos autores, né? Então, por mais moderno para a sua época, ele ainda será um autor, ele ainda será um intelectual que olha para a história enquanto algo cíclico. A história ela se repete, ela se repete, ela se repete infinitamente. Se você não sabe absolutamente nada do que eu falei, olhe algumas aulas aí. Eu tenho 2 ou 3 aulas, acho que 3 aulas sobre o Maquiavel. Dê uma olhada nessas aulas, você vai entender melhor o que eu estou falando. Bom, ora, se eu ainda que de maneira tosca, rudimentar, ainda que de maneira iniciática, me entendo como um agente histórico, é evidente que o meu olhar estará para o mundo enquanto tal, né? Ou seja, sou eu que transformo o mundo. O mundo ele não é o produto de uma intenção divina. Ou o mundo não é só o resultado de uma intenção divina. Veja, o mundo não é apenas consequência de uma intenção divina. Vamos tomar muito cuidado. Esse talvez seja o ponto mais importante, o ponto mais essencial do humanismo. Nós não estamos ainda em um período antropocêntrico. Por favor, o humanismo não se caracteriza por um pensamento antropocêntrico. O humanismo, ele se caracteriza por uma mistura, por uma tensão. O humanismo, repito, ele se caracteriza por uma tensão
de valores antigos e com valores novos. Os elementos aí que eu coloquei tradicionais, os elementos antigos que se mantêm são os elementos advindos da religião católica, em especial. Ou, se você quiser, afinal de contas já estamos nesse período, da religião cristã. Enquanto os elementos novos, eles são uma valorização do mundo, um olhar diferente para o homem, uma preocupação, para nós que é importante, uma preocupação em relação à arte no seu caráter estético, que eu vou falar já já, mas, de novo, esses elementos novos, ou melhor, desses elementos novos, eu não estou autorizado a dizer que passamos por um processo ou por uma visão antropocêntrica. E, gente, eu vou repetir novamente. Por que não? Porque se o humanismo, veja só, moçada, se o humanismo ele é um curto período de tempo, um período transitório, um período de conflitos, sejam eles conflitos propriamente concretos, do tipo de guerras, gente passando fome, etc., seja conflitos mesmo concretos, sejam conflitos de valores que servem para sustentar, né, valores morais que servem para sustentar qualquer sociedade. Acontece que dentro do humanismo, os elementos, né, se o humanismo ele é então essa mistura de elementos novos com elementos tradicionais, o que permanece, ou seja, os elementos tradicionais do humanismo, são todos oriundos ou são todos derivados da religião cristã. A gente não pode afirmar, né, rigorosamente falando, a gente não pode dizer que o humanismo ele se caracteriza pelo antropocentrismo. Isso vai ocorrer e ainda muito devagar, ainda sem estar nítido, a partir do Renascimento. O Renascimento, por favor, não é humanismo. Normalmente aparece, né? Humanismo barra Renascimento, humanismo hífen Renascimento, tomando como se fossem as mesmas coisas. E não é a mesma coisa. O humanismo ele é caracterizado por esse período de tensão. E isso vai estar muito evidente a hora que a gente falar do Dante, do Petrarca, do Boccaccio. Né? É um período de tensão. Essa tensão, ela é dissolvida num certo sentido, ela é dissolvida lá no Renascimento. Aí sim nós teremos uma valorização dos feitos humanos. Aí sim a gente vai ter cada vez mais um desenlace de valores essencialmente, de valores morais essencialmente baseados na religião para valores morais que prescindem da religião. Né? Então você terá aí sim uma filosofia moral, nós teremos uma ética em que a figura ou características divinas elas estarão apartadas, né? Elas não irão estar presentes com tanta nitidez. Mas aqui, gente, por favor, aqui ainda não. Por isso que eu coloquei valorização do mundo enquanto tal. Mas eu não coloquei a valorização do homem enquanto tal.
O homem ele está começando a se enxergar enquanto agente histórico, ele está começando a se enxergar enquanto um ser que faz o mundo, que está no mundo, mas seja como for, esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo totalmente imperfeito, é um mundo que só nos traz privações, só nos traz provações, e isso, como disse, estará presente nos três pilares do humanismo. E, né, então, se está claro até agora, quais são os três pilares do humanismo? Olha só, os três pilares são esses daqui. Né? O humanismo, ele, tal como o Renascimento, ele é um período, desculpa, é um período da história do Ocidente que tem como sede a Itália, né? Especificamente Florença, para que você tenha uma melhor visão do porquê, né? Uma explicação melhor do porquê o humanismo nasce lá na Itália, seria muito interessante que você recorresse a aulas de história especificamente, né? Dizendo aqui muito amplamente, muito rapidamente, é só você lembrar que a Itália é um dos centros comerciais, mas é o centro comercial mais famoso da Europa, é o centro comercial que faz trocas internacionais com o Oriente. Portanto, é um amplo ambiente para trocas culturais, né? E também porque Roma está lá, né? Porque o poder da igreja está dentro daquilo que nós chamaremos no final do século XIX de Itália, né? Bom, então coloquei lá especificamente Florença, né? Os florentinos serão aqueles que não são todos aqui, viu, que são florentinos, especialmente Dante e Boccaccio são florentinos. Agora, o Petrarca, se eu não estou enganado, ele é da cidade de Arezzo. 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 Bom, coloquei aqui os três pilares, né, como dito, os três pilares do humanismo. Então você tem o Dante Alighieri, 1265, 1321. Século XII, desculpa, século XIII, século XIV. Ele escreveu a comédia em língua vulgar. Ou, se você quiser ser mais bonitinho, ele escreveu a comédia em língua vernacular, né? Ou seja, no momento em que todos escreviam em latim, o senhor Dante escreve em florentino ou em italiano arcaico, sei lá, do jeito que você quiser, ou simplesmente em italiano. Velho, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é exatamente o que Lutero, lá na Reforma Protestante, faz. Ele traduz a Bíblia em língua vulgar. Ele traduz a Bíblia em língua vernacular. Ele traduz a Bíblia em alemão. Uma vez que nós tínhamos, por tradição, escrever, seja lá o que for, em latim. Latim, portanto, é a língua oficial, né? É a língua dos estudiosos e etc, etc. Dante, então, ele vai falar
sobre o humanismo, ele vai falar sobre as concepções de céu, de purgatório e de inferno a partir da língua comum. Então, uma valorização do mundo enquanto tal. Valorização do mundo enquanto tal? Como assim? Lógico, o mundo que você vive é qual? Você compra peixe em latim ou você compra peixe em italiano, em português, em alemão? Você compra peixe em alemão, em português, em castelhano, em italiano. Esse é a valorização do mundo está também aí. Por outro lado, dando continuidade, nós temos o Petrarca, Francesco Petrarca, século XIV, criador do soneto. Olha, criador do soneto, existe uma certa um não consenso em relação a isso. O que é o soneto? Soneto é a forma por excelência, a forma mais bem acabada, é a forma dita de ouro da poesia. Ou seja, o soneto são poemas com 14 versos, sendo que cada um destes, ou melhor, sendo que estes versos estão dispostos da seguinte maneira, da maneira que eu coloquei aí, né? 4, 4, 3, 3. Você já decorou isso assim, desde o, sei lá, o 8º ano, quando você começou a estudar soneto. 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, certo? Essa é o ponto de vista formal, viu, gente? É só do ponto de vista formal que nós estamos falando, que é o que menos interessa para nós, mas que nós temos que comentar, evidentemente. E, em terceiro lugar, nosso terceiro pilar, Giovanni Boccaccio, século XIV, prosa em língua vulgar. Arte em si mesma. Então, assim como Alighieri escreveu poemas, versos, mais de 14 mil que está lá na comédia, escreveu versos em língua vulgar, em língua vernácula. O Boccaccio fará a mesma coisa. O Petrarca também, viu, gente? O Petrarca também. Ele escreveu em latim, aliás, como todos eles tiveram obras escritas em latim, mas o que ficou para a posteridade, o que marcou de fato, o que acabou marcando-os como humanistas foi as suas produções em língua vernácula. Então, a prosa em língua vulgar, vernácula, e a arte em si mesma. Não vou comentar aqui essa ideia de arte em si mesma, eu vou deixar para a nossa próxima aula, que vou gravá-la assim na sequência aqui. Então, o que eu chamo a atenção de tudo que nós temos aqui? Esses três sujeitos, eles são considerados humanistas dentro da arte. Por quê? Porque o que nós damos aqui, o que nós vimos aqui são só os aspectos formais, né? Formais, não são os aspectos estéticos ainda, os estéticos a gente vê daqui a pouco, na próxima aula. Não são os aspectos estéticos, são os aspectos formais, e mais do que isso, né? Ou melhor, o que representam esses aspectos formais? Representam uma preocupação, em tornar a arte, tornar a literatura um pouco mais próxima do dia a dia das pessoas. Lembrando que aqui nós não temos ainda a imprensa. Lembrando que aqui esses sonetos, essa prosa,
ela era contada a partir, na medida em que o autor ia escrevendo, se faziam leituras, né? Saraus, enfim. Então, imagina, velho, agora você saiu daquelas canções, daquelas cançõezinhas, daquelas baladas, e você está escutando na língua que você conhece, no idioma que você conhece, coisas muito diferentes. Questões que são levantadas e que você tem acesso por dominar a língua, certo? Bom, a próxima aula, ela é a aula que nos interessa muito. Por quê? Porque naquela aula eu vou fazer uma análise da comédia, do que a comédia representou para o humanismo, do que o Cancioneiro, que é a obra do Petrarca, representou lá para o humanismo, e do que o Decameron, obra do Boccaccio, representou para o humanismo. Beleza, manos e minas? Então, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado, um beijo e cuidem-se.